Olá, galera do primeiro ano. Vamos mais uma aula de geografia com o professor Wanderson. Hoje a gente vai trabalhar a quarta e última parte desse assunto aí de dinâmicas demográficas. Vamos só falar de alguns assuntos que, só para a gente finalizar, de alguns assuntos que não deu tempo de trabalhar nas aulas anteriores. Então vamos lá. Vamos lá, transição demográfica brasileira. Só lembrando, gente, que transição demográfica é a oscilação das taxas de crescimento da população. Então, a transição demográfica é quando você tem, por exemplo, o crescimento da população ou a redução desse crescimento. Só que esse aumento de crescimento da população ou essa redução, ela está associada aí às taxas de natalidade e às taxas de mortalidade. Então, são essas taxas que vão dar dinâmica e vão promover aí a oscilação do crescimento vegetativo. Então, aqui falando sobre a transição demográfica no Brasil, o Brasil está aí na chamada terceira fase. Tá? Então, a primeira fase, vou caracterizar cada uma delas. A primeira fase aí é caracterizada pela altas taxas de natalidade, ou seja, na primeira fase da transição demográfica, nós tínhamos uma elevada taxa de natalidade. Porém, as taxas de mortalidade também eram elevadas. Bom, se eu tenho alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade, consequentemente, o crescimento vegetativo vai ser pequeno, vai ser baixo, porque vai nascer muita gente, em contrapartida, também vai morrer muita gente, então vai manter a taxa baixa. Então, essa condição permaneceu assim no Brasil até o início do século XX. Entretanto, lá para 1930, 1940, nós temos aí uma mudança, ou seja, nós temos uma redução aí na taxa de mortalidade. Então, por que até o início do século XX a taxa de natalidade era alta e a mortalidade também? Isso aí está associado por quê? Porque a partir da década de 20, como as pessoas passaram a viver mais, porque ocorreram aí algumas mudanças na medicina, a descoberta de vacinas, antibióticos, serviços públicos, assistência médica e hospitalar mantida pelo governo federal foram estendidas a grande parcela da população, o aumento do sistema de esgoto. Então, todos esses fatores aí fez com que a taxa de mortalidade caísse. Só que isso aí tudo isso que eu estou falando agora, eu até não caracterizei aqui, mas isso aí já é na segunda fase. No caso aí, na segunda fase, nós temos a redução da taxa de mortalidade. Na primeira, alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Então, o crescimento era baixo. Mas na segunda, nós temos uma mudança, segunda fase. A natalidade continua elevada e a mortalidade caiu. Caiu por quê? Devido a essas condições que eu acabei de citar para vocês. E na terceira fase, nós temos aí uma baixa taxa de natalidade, as taxas de natalidade e as baixas taxas de mortalidade. Ou seja, as duas taxas caíram, gerando assim um baixo crescimento da população, que é a atual fase que nós estamos vivendo aí. Bom, aqui nós temos esse gráfico onde mostra aqui a transição demográfica. Então, até 1909, alta taxa de natalidade, nós temos essa linha aqui inferior. Eu vou até colocar aqui de vermelho a mortalidade. Então, aqui nós temos a mortalidade. De azul, a natalidade, que é essa linha aqui. E esse espaço aqui, representa aí, de cor amarela que eu estou circulando, o crescimento. Ou seja,
Quando as duas linhas se afastam, há um grande crescimento. Quando elas se aproximam, menor crescimento. Então, na década de 60, nós tivemos aí o maior crescimento da população. Por quê? Porque a taxa de natalidade, apesar de estar caindo já na década de 60, a mortalidade caiu muito mais, de forma significativa. Então, gerou aí o crescimento da população. Aqui nós temos a pirâmide etária. A pirâmide etária, só lembrando, ela representa aí o perfil da população. Então, a gente pode fazer uma análise desse perfil da população. Então, essa pirâmide etária mostra aí a evolução do Brasil ao longo das décadas, né? Então, primeiro aqui, só lembrando, gente, que a pirâmide etária, ela é dividida aí, ela tem a sua estrutura da seguinte maneira. Essa parte azul aí representa a base, que são pessoas de 0 aos 19 anos. Isso aí é a população jovem. Essa parte verde do gráfico representa a população adulta, que vai dos 20 aos 59 anos. E essa cor amarela representa a população idosa, ou seja, mais de 60 anos. Então, na pirâmide etária em 1980, olha só, nós tínhamos uma base o quê? Larga, muito jovens, um percentual de adultos considerável, entretanto, o número de idosos era muito pequeno. No ano 2000, essa base ela começa a se estreitar, ou seja, ocorre aí a queda na taxa de natalidade. Em contrapartida, o número de idosos começa a aumentar. A projeção para 2020, a gente já pode olhar aqui nessa pirâmide. A base ela estreita ainda mais, ela está estreitando ainda mais. Houve um alargamento aí da população adulta e também nós temos um crescimento significativo da população idosa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no primeiro mapa aqui, muitas pessoas nasciam na década de 1980, mas poucos chegavam aos 60 anos. Em 2020, não. A projeção é que muitos que nasceram, né, chegarão até os 60 anos. Isso mostra que, apesar de toda a precariedade que nós temos aí no nosso serviço de saúde, os serviços públicos, a qualidade de vida da população brasileira melhorou nos últimos anos. Tá? Então, a pirâmide etária representa aí o perfil da população. A população economicamente ativa são aquelas pessoas que trabalham, que geram riqueza. Então, o número de habitantes em condições físicas de exercer o ofício do seu trabalho. Aí, na pirâmide, até a população desempregada é considerada população economicamente ativa. E a população economicamente ativa está dividida em 3 setores. Primeiro, o setor primário, que representa aí a população que trabalha no campo. Setor secundário, indústria. E o setor terciário, prestação de serviço e comércio. Então, atualmente, a maior parte da população brasileira trabalha aí no setor terciário, que absorve a maior parte da mão de obra do trabalhador brasileiro.